amigos da Ubra TV e do programa Interação. Nossa conversa de hoje é com Giancarlo Mandelli, diretor da DHB. Giancarlo, uma satisfação ter você aqui conosco. Por favor, conte um pouquinho o que é a DHB. Olá, Gustavo. Olá, telespectadores da Ubra. A DHB é uma empresa do setor industrial, especialista em sistemas de direção para automóveis. Então, a gente atua no setor de autopeças, fornecendo clientes como a General Motors, a Ford, a Renault, a Peugeot, a Volkswagen, Fiat, entre outros players do setor automotivos instalados no Brasil, no Mercosul e também em outros países do mundo. Giancarlo, ela é líder no seu segmento de atuação, não? Exato. A DHB é uma empresa especializada em sistemas de direção. Então, a gente tem como concorrentes empresas multinacionais, mas nenhuma dessas empresas instaladas no Brasil tem as capacidades técnicas que a DHB tem para oferecer a solução completa do sistema de direção. Para o telespectador entender, o sistema de direção de automóvel é composto de várias peças, de vários componentes, e a DHB é o único competidor com capacidade para desenvolver todos esses componentes e integrá-los de forma a oferecer um sistema completo. Ela é uma empresa de capital nacional. Exato. 100% capital nacional. É uma empresa que foi fundada nos anos 60, mais precisamente em 1967. Completou esse ano 45 anos de atuação. Com bastante sucesso, localizada em Porto Alegre, uma das poucas empresas do segmento automotivo instaladas em Porto Alegre, e vem atendendo com muita capacidade nossos clientes. E excelência, A gente sempre ouve falar muito bem, ela trabalha com... o mercado, na verdade, é que dita a qualidade, ele é que diz se o produto ou o serviço prestado é bom ou não, e quem consegue atender as maiores montadoras do mundo certamente têm produtos de excelência. Sem dúvida. A indústria automotiva, como um todo, é uma indústria muito complexa, é uma das maiores cadeias de produção que existem. E o carro, como produto, é um dos produtos mais complexos que existe, com a integração de vários fornecedores, de vários sistemas, de várias tecnologias, que tem que trabalhar em conjunto de forma harmônica. Então, os requisitos de qualidade da indústria automotiva, em geral, são muito agressivos. Tem um indicador que a gente usa muito, que é o número de peças com defeito em cada milhão de peças produzidas, e a indústria automotiva busca trabalhar sempre com um dígito. Então, a tolerância que tu tem em cada milhão de peças produzidas, no máximo 9 com defeito. Então, realmente, é muito exigente, os padrões são muito elevados. Mas a gente vê como resultado que os carros oferecidos, realmente é muito difícil um carro quebrar hoje em dia, mesmo rodando em um ambiente tão hostil como são as estradas e as ruas brasileiras, o carro ele é muito resistente, é muito robusto, isso em decorrência do nível de exigência da indústria automotiva, que força os fornecedores e todos envolvidos na cadeia produtiva a ter um nível de excelência mesmo, É realmente 9 em milhão, em cima de milhão, é um número muito impressionante. É muito impressionante. E, Giancarlo, é muito importante também a gente poder esclarecer essa questão da cadeia produtiva. Quando a gente fala em cadeia, é de início ao fim, você falou da integração, por exemplo, no produto, imagina isso em escala com todos os demais produtos, a complexidade que é o sistema automotivo. E aqui no Brasil é um segmento muito valorizado. Tanto é que o governo tem insistido em incentivar para que se gerem empregos. Você, com esse apontamento, está trazendo também a questão que gera gestão, ou seja, qualidade em gestão, para se chegar a um número de qualidade e excelência desse tipo. Conta para a gente, tenta explicar um pouco mais a relação das indústrias, o fornecimento de parte ser de empresas nacionais, o quanto pode ser de produtos importados, ou seja, produzidos por outros empreendedores que não sejam aqui no Brasil. É muito importante esse tema, para a gente ter uma ideia, a indústria automotiva ela é responsável por 22% do PIB industrial, 22%, um quinto do PIB industrial se deve à cadeia automotiva, E a gente vê muitos movimentos tentando atrair montadoras, mas toda a cadeia que vem
né, em decorrência da instalação de uma madeira é extremamente relevante, né? A gente chama, né, dos elos da cadeia. Então, a DHB está no primeiro elo, no que atende diretamente o fornecedor, mas a gente é suprido por fornecedores, que por sua vez tem fornecedores de matéria-prima e que tem mais um elo mais abaixo que é o produtor da matéria-prima. Então, a gente está falando no mínimo 3, 4 elos de cadeia e a eficiência dessa cadeia toda é que dá a eficiência final do produto. E ela tem que ser exigida em todas as etapas, em todos os elos. Em todos os elos, sem dúvida nenhuma. E certamente gera muito emprego esses elos. Quanto mais elos, maior a necessidade de criação e desenvolvimento de trabalho. Os estudos, né, do Sindipeças, né, apontam que para cada emprego gerado numa montadora, outros 4 ou 5 são gerados na cadeia. Né? Nós falamos muito também na questão da qualidade, Giancarlo. Você trouxe muito bem que o carro hoje feito no Brasil, mesmo com as condições adversas pelas quais ele passa, tem uma boa durabilidade. Primeira questão, você acha que o produto brasileiro tem a mesma qualidade do produto vindo de fora do país? Equivalente, ou seja, da mesma montadora? Por exemplo, o veículo X da General Motors, que vem dos Estados Unidos, é o mesmo X produzido no Brasil? Sim, sim. Hoje o nível de exigência ele é estabelecido pelas matrizes, né, pelas empresas, pelas sedes das empresas, né, estabelecidas na sua localidade de origem, e o padrão de qualidade exigido em cada geografia é o mesmo. Né? A diferença do produto brasileiro para o carro importado, na verdade, se deve ao nível de sofisticação dos equipamentos. Né? Quando a gente produz, né, um sistema de direção, esse sistema de direção ele tem o mesmo nível de qualidade de um sistema de direção de qualquer lugar do mundo. Porém, né, em geografias mais sofisticadas, como Europa, em Japão, o sistema de direção em si ele adota uma tecnologia diferente, né? Eletrônico, elétrico, enfim, né? O que muda é esse nível de sofisticação em função do poder aquisitivo, né, do mercado emergente como o Brasil. Né? A gente ainda não chegou a esse nível de maturidade a ponto de exigir, né, o mesmo padrão de sofisticação dos carros que são vendidos, né, nos países desenvolvidos. Né? Tem mais valor agregado, porque são países que acumularam mais riqueza no decorrer do tempo e têm condições de proporcionar mais tecnologia e melhores produtos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Giancarlo, é a nossa cadeia de fornecimento. Aí, falando do ponto de vista das empresas nacionais, ok? Perfeito. Capital 100% nacional, como a DHB. Elas têm condição, também pelas adversidades nos quais passam, o nosso ambiente macroeconômico, um pouco disso também pesa a questão política. Ela tem condição de competir com o produto brasileiro no exterior? Sim, ela tem, né, em termos de qualidade. Né? No Brasil a gente vive os dois extremos. Né? A gente tem, de um lado, né, um capital empreendedor muito agressivo, muito competente, né, empresas de classe mundial. E do outro lado a gente tem, né, um ambiente de negócios que às vezes, né, nos lembram décadas de atraso. Né? Essa convivência, né, ela, no frigir dos ovos, ela acaba se equilibrando e o produto brasileiro, né, logicamente dependendo de condições de câmbio e tal, ele se torna competitivo, né, para atender outros mercados, tanto que a indústria de autopeças ela foi um exportador, né, líquido até 2007. Né? Até 2007, o Brasil vendia, né, exportava mais do que importava, cerca de 2 bilhões de dólares. Né? Ou seja, era riqueza que ingressava no país. Sem dúvida, divisas que eram geradas, né, e que ficavam aqui dentro. Com a questão cambial, né, mais recente aí, que aconteceu desde 2007, foi perdendo força, né, a competitividade da indústria. Isso não se deve somente à indústria automotiva, mas a indústria de manufatura como um todo, né? O produto manufaturado ele é muito pouco competitivo no Brasil comparado com outros lugares, mas corrigindo, né, questões estruturais que o país tem, como custo Brasil, infraestrutura, né, tributação, né, principalmente, custo logístico, a gente consegue, né, a empresa por si só, comparado com a empresa fora, ela tem o mesmo nível de capacidade. O que atrapalha muito é o ambiente de negócio, né, que é o custo Brasil que está embutido em tudo que o Brasil produz. Né? Isso que realmente atrapalha muito. E é caríssimo. É impressionante. Olha, eu vou querer falar muito a respeito dessa questão do dólar também, que aqui no Interação nós tivemos já várias discussões, até mesmo com outros convidados,
sobre a questão do dólar e o quanto atrapalha na questão da competitividade. E será mesmo que o dólar é responsável por isso? Mas antes eu queria saber de você a questão de falando do mercado externo que nós temos mais próximo, nossos vizinhos aqui do Mercosul. O DHB está numa posição estratégica, bem localizada, Porto Alegre está no coração do Mercosul. O Mercosul tem funcionado, ele tem muito mais potencial que possa ainda ser explorado? O Mercosul, né, na minha opinião, né, leiga aqui, eu entendo que ele é um bloco econômico muito pouco complementar. Né? Faz sentido se fazer um bloco econômico quando tem produtos que são produzidos, né? Cada país produz um produto diferente e tu troca esses produtos. Quando a gente olha, né, no Mercosul, que é basicamente Brasil e Argentina, a gente produz os mesmos produtos. Então, essa troca voluntária, ela não é benéfica para outras partes e acaba buscando o quê? A gente tem um bloco econômico cheio de protecionismo. Né? E o Mercosul, na verdade, virou uma lista de exceções, onde cada setor procura, né, inserir seu produto nessa lista de exceção e através de medidas aí não alfandegárias, né, de dificuldades burocráticas, está se fazendo uma guerra de forma a minimizar essa interação entre os mercados. Né? Então, na minha opinião, o Mercosul ele amarrou o Brasil, né, porque ele só pode negociar acordos econômicos se for em consenso com o Mercosul. E como, né, a Argentina tem uma posição muito diferente, o Uruguai é uma economia muito pequena, o Paraguai, enfim, agora até está sob chancela no Mercosul, e ter a posição da Venezuela, que muitas vezes é muito incoerente, a gente ficou amarrado, né? A gente ficou realmente amarrado e não consegue estabelecer blocos econômicos com outras geografias que poderiam fazer mais sentido para o Brasil, né, e aumentar mais o desenvolvimento. Na questão automotiva, né, no Mercosul, a gente tem um outro país relevante, que é a Argentina. Ela produz uma quantidade, né, grande de produtos. Né, e o que a gente nota é o seguinte, no Brasil se produz os carros mais baratos, os carros mais de entrada, enquanto na Argentina se está produzindo os carros mais sofisticados. Né? Então, por exemplo, no Brasil a Volkswagen produz o Gol, né, o Voyage, e na Argentina ela produz a Amarok. Caminhonete de luxo. A caminhonete de luxo. A Ford, no Brasil, ela produz a EcoSport, na Argentina ela produz a Ranger. Né? Então, a gente está vendo que, de certa forma, a Argentina roubou um pouco desse espaço e no Brasil acabou ficando os carros mais simples, né? Menos sofisticados, e na Argentina ficou os mais. Né? A DHB tem um concorrente argentino? Não, na verdade, os mesmos players instalados no Brasil, alguns deles têm pequenas operações na Argentina. Né? A DHB já teve no passado, né, uma fábrica lá de 95 a 99 e hoje em dia, né, é um mercado que, embora, né, ele seja altamente instável, né, sob o viés, o ambiente político, né, e econômico, ele ainda é um mercado atrativo. Né? Ele tem uma quantidade, um volume de produção relevante e tem uma proteção de mercado grande. Então, a circulação de peças entre Brasil e Argentina, ela não é livre, né? Ela depende de licenças prévias, ela tem, de certa maneira, um certo volume, né? Uma certa cota. Então, estar instalado na Argentina traz algum diferencial competitivo que a gente está investigando. Giancarlo, muito boa essa visão, uma visão muito simples de uma situação extremamente complexa. Eu estive recentemente com o embaixador da Argentina, o embaixador do Brasil na Argentina, e na visão dele, o Mercosul é uma administração de conflitos. Então, como você bem disse, praticamente não é um bloco. Mas vamos explorar um pouco mais desse assunto em seguida, no nosso próximo bloco. Fique conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta com o programa Interação, conversando com Giancarlo Mandelli, diretor da DHB. Giancarlo, nós falávamos no nosso bloco anterior a questão do Mercosul, a questão das importações, da concorrência externa, empresas de capital nacional, multinacionais. Isso atrela a lembrança que também citamos no primeiro bloco do dólar. O dólar trazer competitividade para as empresas nacionais concorrerem fora do país. Será que o dólar é realmente a principal questão? Será que o dólar não é aquilo que nós vemos? Existe um pensador que sei que você compartilha também, chamado Frederic Bastiat, que tem uma teoria daquilo que se vê e aquilo que não se vê. Geralmente, aquilo que nós vemos é no curto prazo, ou seja, o dólar pode ser uma medida
para o amanhã, para colocar competitividade nas empresas brasileiras. Por quê? Se o dólar é maior, você vende em reais, preço em dólar, ganha mais. Será que o problema não é aquilo que nós não vemos? Encargos trabalhistas sobre a folha, carga tributária elevadíssima, com pouco retorno, ou seja, nossos funcionários, que também são os consumidores que pagam impostos, temos que dar plano de saúde, às vezes auxílio, bolsas de educação, de pós-graduação, para que eles tenham uma educação mais qualificada e possam reverter isso em produtividade nos negócios, porque o Estado não consegue complementar. Será que a verdadeira causa é o dólar mesmo, da competitividade? Não, no Brasil a gente paga a conta duas vezes, né? A gente paga uma vez para o governo e outra vez para ter o serviço pela iniciativa privada, né? Mas sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o Brasil escondeu o problema da competitividade durante muitos anos através de uma moeda fraca. Então o dólar varia muito, né? Isso tornava as exportações naturalmente atraentes, mas não pela competitividade do Brasil e das empresas, e sim por um artifício que é na última linha quando você faz a conversão de uma moeda para outra. No momento que o dólar passou a ser flutuante, né, que passou a ser uma relação de mercado e que atingiu os patamares que chegaram, principalmente o ano passado, ficou evidente da dificuldade das empresas em competir no mercado internacional. Por problema delas? Não necessariamente. Por problema do país, pelos custos, né, espalhados na cadeia que todos nós pagamos, que são esses que você acabou de citar. O chamado custo Brasil que você mesmo citou. Exatamente. Né? Enquanto a gente não fizer o dever de casa e resolver realmente esses problemas, né, que são através das reformas, né, a política tributária, a previdenciária, enfim, a gente vai se preocupar só no elemento que se vê de imediato, que é a taxa de conversão, e vai tentar, através dessa taxa de conversão, ganhar uma competitividade que é artificial. Né? Na verdade, na essência, se o Brasil começar a adotar uma postura que nem a China, de estabelecer uma taxa de câmbio depreciada, a gente pode se voltar a ser competitivo, mas a gente vai pagar essa conta mais no futuro. Certamente. Foi o que aconteceu com a própria Argentina, não foi? Ela teve durante muito tempo intervenção do governo na economia, as empresas ficaram numa situação confortável porque o seu amanhã estavam sendo resolvidos com questões de curto prazo, como o dólar, por exemplo, e as empresas acabaram ficando sucateadas. O que quer dizer isso? Não se prepararam do ponto de vista de melhorar a qualidade da gestão, da qualidade da instrução de seus colaboradores, de maquinários, de novas tecnologias, enfim, toda essa cadeia. Exatamente. Né? E hoje a situação que se não fez lição de casa em termos de infraestrutura, então a Argentina hoje não tem energia, né, que é um problema para as famílias e para a indústria, né? Não investiu apropriadamente na educação, e essa certamente é um vertente que vale para o Brasil também, enquanto o Brasil não tiver um nível de educação básica mais alto, né, a gente vai ser uma falsa democracia, né, porque as pessoas muitas vezes não têm capacidade de julgar em quem votar ou não, né, e esse também é um fator de extrema relevância para a competitividade. Né. Hoje o Brasil, né, sempre foi um país de mão de obra barata, né? Não é mais, né? Considerando todos os encargos, considerando o custo final, né, de um empregado e a produtividade que esse empregado tem em decorrência do nível educacional dele, a mão de obra no Brasil é extremamente cara. Né? Um engenheiro localizado no Brasil muitas vezes rende muito mais do que um engenheiro fora e custa a mesma coisa. Né? O que está acontecendo, o fenômeno que acontece, e muitos podem estar nos assistindo, ainda pensam, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu quero que todos ganhem mais. Claro que todos nós queremos que as pessoas ganhem mais, mas a gente tem que ver a que preço, não é? Porque muitas vezes o empreendedor que vem de fora do país investir dentro do Brasil pensa, por que eu vou investir o meu dinheiro lá se a minha condição de competitividade vai ser menor, como, por exemplo, a mão de obra? Por que investir no Brasil se eu posso ter na China ou em Taiwan uma mão de obra muito mais barata? Essa é a questão. E o efeito que vem são de falsos investimentos. Então, tem um estabelecimento de uma empresa estrangeira no Brasil, mas ela só faz a última etapa do processo produtivo. Na verdade, ela importa quase que pronto o produto, faz alguma coisa superficial aqui e vende como produto nacional, mas na verdade a riqueza, né, o valor agregado foi produzido em outro lugar.
né? E isso a gente não pode deixar que aconteça. A gente tem que utilizar o Brasil para produzir a cadeia inteira e gerar riqueza na cadeia inteira, né, para o povo brasileiro. Perfeito. E como é que é uma empresa investir fora ou vender para fora em mercados, vamos considerar assim, mais complicados? Vocês tiveram uma experiência no Irã, no Oriente Médio. Como é que é essa relação? Existe segurança para se vender para fora? Quais são os riscos? Acho que o comércio internacional, né, ele vem evoluindo muito, né, o processo de globalização, né, salvo os últimos 3 anos, ele vem numa crescente enorme, né, e se tem instrumentos, né, para fazer isso com certo nível de segurança, né. Sem dúvida, a cultura brasileira ela beneficia muito a internacionalização das empresas brasileiras. Primeiro porque o Brasil ele é um resultado de uma mistura de culturas, né? Existe uma miscigenação muito grande. Exato, não existe uma cultura dominante, né? Todo brasileiro carrega uma cultura africana, uma cultura mais no sul do Brasil, italiana, germânica, né? Portuguesa, holandesa, e isso fez com que o sangue brasileiro seja um sangue bem aceito em vários lugares do mundo, na maioria dos lugares do mundo, e a questão o Brasil, o empresário brasileiro, ele sofreu muito durante muito tempo. Ele é calejado. Ele é calejado. Eu estava tentando fugir desse termo, mas ele realmente, né, com a série de instabilidades que a gente viveu, né, principalmente nos anos 80, os anos 2000, né, o empresário ele ganhou muito jogo de cintura, né? Então isso é muito bem visto fora, né? E o Brasil consegue, com essa cultura aí multirracial e com esse calejamento aí que o próprio ambiente, né, fez com que os empresários sofressem, criasse, né, um empreendedor bom para se internacionalizar, né? Aqui no Interação nós não escolhemos muitos termos, nós dizemos aquilo que tem que ser dito, né, cara? Maravilha. Como é que é o cenário de futuro? O que é que vocês esperam na DHB? O que é que você espera como brasileiro, o cenário que teremos daqui para frente? Será que o Brasil vai confirmar essas expectativas tão boas que o mundo tem? O Brasil, né, falando um pouco da indústria automotiva, né, então o Brasil hoje ele é o 4º maior mercado do mundo, mas infelizmente não é o 4º maior produtor de veículos do mundo. A gente está importando muitos veículos, ano passado chegou a perto de 500 mil de carros importados. Mas por que não conseguimos produzir ou porque é mais barato? Eu acho que porque é mais barato importar do que produzir aqui em função de todo o custo do Brasil, né? Então o mercado ele é um mercado grande, né? Um mercado que expandiu muito nos últimos 5 anos, mais ou menos 5 a 6% ao ano. Mas é um mercado que nos últimos 2 anos vem sofrendo, né, com artifícios, né, com incentivos pontuais, né, como o desconto do IPI, e quando isso for interrompido... Esse que é o imposto de produto industrializado. Exato. É apenas um da cadeia, que são muitos. Exato. Se deu um desconto, né, nesse imposto nos últimos meses, né, até mais no último ano, isso fez um aumento, uma antecipação de demanda, né? Então tem uma certa incerteza o que vai acontecer quando se voltar, né, a alíquota cheia, né? Gostaríamos que o governo não fizesse isso, mas que reduzisse de vez a alíquota, até porque ele arrecada mais com a alíquota mais baixa, né? Que é o que tem acontecido, porque os impostos no final do ano, o montante que se arrecadou é maior do que dos anos anteriores sempre. Sim, se abre mão do IPI, mas se ganha em ICMS, em PVA, né? Porque se vende mais. Exato, se cria mais serviços, exatamente, a economia gira melhor. O efeito se enxergou isso na indústria da computação. No momento que se baixou a carga tributária, fez com que os computadores feitos no Brasil baixasse de preço para o nível internacional e o consumo aumentou muito. E que é o grande beneficiado disso é a população brasileira que teve acesso a um produto extremamente importante como o computador. E a gente está vendo aí os resultados. Exato, exato. Isso retroalimenta a educação, enfim, vários setores da economia e cria todo um ciclo virtuoso aí de crescimento, né? Mas essa lição que a gente tem que aprender. Às vezes, baixar o imposto aumenta a arrecadação, aumenta a economia, né? E é isso que o Brasil precisa, né? Giancarlo, quero agradecer a sua participação, você dividir essa experiência riquíssima aqui conosco, explicar um pouco mais da importância da cadeia. Já vieram alguns representantes da indústria aqui de automóveis, mas acho que você, como representante
um dos elos da cadeia, conseguiu dar uma visão mais ampla ainda sobre esse importante segmento. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, foi realmente muito prazeroso. Muito obrigado. Obrigado também a você, nosso amigo do Interação, que participou de mais esse programa. Continue interagindo conosco através do nosso e-mail ubratv@ubratv.com.br ou comigo pelo Twitter Gustavo_N ou pelo Facebook. Até nosso próximo programa!